Estamos começando mais um TV Simples, o programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região, agora num novo formato multiplataforma. Então sejam todos muito bem-vindos para esse bate-papo de hoje, que é com o professor Joni Matos Incheglu, que é engenheiro e professor do curso de engenharia. Professor Joni, obrigado por ter aceitado conversar com a gente para esclarecer algumas dúvidas. Eu acho que a gente vai conversar bastante com os professores do curso de engenharia, mas eu acho que os alunos e as pessoas interessadas em fazer engenharia também vão gostar do nosso bate-papo. Detor, obrigado. Prazer estar aqui para a gente fazer esse bate-papo, para a gente conversar um pouquinho, falar sobre engenharia e sobre os assuntos que orbitam aí o universo da engenharia, da educação, da universidade, da graduação. Acho bacana a gente reverberar esse tipo de informação e trazer aí cada vez mais público para essa discussão, que é muito interessante, tem muita frente. Aqui eu sou jornalista e a minha função aqui nesse bate-papo é de aluno, é aprender com os professores que a gente convida para conversar. E como uma pessoa de fora desse mundo da engenharia, eu acho que eu posso ter algumas perguntas que os alunos e pessoas que aspiram a ser engenheiros possam ter. A minha primeira pergunta é a seguinte: engenharia, talvez junto com direito e medicina, durante muito tempo foram consideradas essas três as profissões idealizadas por muitas famílias, né? Você ter um engenheiro, você ter um médico e você ter um advogado na família era motivo de orgulho e de pressão para os primos que não conseguiam passar nos respectivos cursos. A minha primeira pergunta para você é a seguinte: isso ainda se mantém? E como que está o cenário da engenharia hoje no Brasil do ponto de vista de novos alunos, novos cursos, etc? Eu acho que a engenharia como sendo uma profissão dentre umas top 5, vamos dizer assim, eu acho que ela se mantém, né? Principalmente depois que o estudante do ensino médio, do ensino fundamental, ele começa a entender as diferentes modalidades de engenharia, o que é engenharia civil aborda, o que é engenharia elétrica, mecânica, produção, qualidade, segurança. A partir do momento que ele começa a separar, ele começa a ver aquilo que ele tem mais afinidade, geralmente cai para a engenharia aquele estudante que gosta muito de exatas. Né? Sim, ela acaba sendo, digamos, um sonho de consumo dentre outras profissões que nós temos aí. Né? Então, eu acho que isso aí se mantém. Mas, principalmente, Detor, o engenheiro é um cara que gosta de resolver problema. Então, se você tem uma inquietação, se você gosta de ser útil, se você tem aí a intenção de melhorar a sociedade, de deixar a sociedade melhor depois da sua atuação profissional em determinada área, você vai acabar caindo para a engenharia. Inclusive, é interessante dizer que a Lei 5.194, Lei Federal de 1966, ela regulamenta a profissão de engenharia. E no artigo 1º ela fala exatamente isso, que importa em atividades de interesse social. Então, engenharia também é isso. Então, a questão se mantém, muito embora a gente tenha tido aí uma queda muito grande, né, nos últimos aí 8 anos dos alunos dos cursos de engenharia. Uhum. E aí a gente pode discutir várias razões para isso, pandemia, cenário econômico, né? Mas ela continua sendo sim uma profissão que os estudantes almejam, né? E também é um cenário um pouco preocupante essa queda, porque até 2030 tem uma consultoria, que é a consultoria McKinsey, ela fez um trabalho encomendado pelo Estadão, pelo Estado de São Paulo, que diz que até 2030, aqui no Brasil, a gente vai ter um déficit em torno de 1 milhão de profissionais da área tecnológica. 1 milhão aqui no Brasil. Por conta da evolução da inteligência artificial, de várias outras frentes. Então, assim, a gente precisa de mais alunos entrando nos cursos de engenharia para a gente poder atender essa demanda. Existem as clássicas, a engenharia civil, engenharia elétrica, talvez mecânica, ambiental, talvez sejam engenharias clássicas. Quais as novas engenharias que surgiram a partir dessa evolução tecnológica? Olha, a gente tem aí um sem número, né, de novas engenharias que vêm surgindo, né? Então, a gente tem muita engenharia de telecomunicações, que foi uma engenharia que surgiu um pouco depois dessas, mas ganhou aí um apelo muito grande. Inclusive,
O presidente do CREA São Paulo, até o ano passado, hoje, presidente do Conselho Federal do CONFEA, o engenheiro Vinícius Marquesi, é engenheiro de telecomunicações. Então nós temos também a engenharia aí mecatrônica, né? Engenharia mecatrônica, aquela também voltada para a questão da robotização, né? Da automação, não só. Quando a gente fala mecatrônica, a gente pensa muito em robôs, mas a gente tem todo um cenário de automação, né? Que precisa do engenheiro mecatrônico. Aquele engenheiro voltado para o software, para a inteligência artificial, também é um engenheiro bastante, digamos, solicitado, né? Então nós temos aí mais essas áreas voltadas para a informatização, só que todas elas vão precisar do engenheiro mecânico, por conta, por exemplo, se você pegar um Tesla, que é um carro totalmente automatizado, tem um software maravilhoso lá dentro, só que ele ainda continua com as partes mecânicas, né, precisando aí de um engenheiro. Quando esse carro vai ser recarregado, a gente precisa do engenheiro eletricista para poder definir os parâmetros, né, para que o carregador possa atuar de maneira eficiente. Você vai precisar do engenheiro de segurança, que é aquele cara que vai isolar toda a área numa questão de incêndio. E sem dúvida nenhuma, aí eu tenho que puxar uma sardinha, né, para o meu lado, do engenheiro civil, que vai ser aquele que vai construir tudo isso, vai pavimentar, vai tratar das estradas, das edificações no geral. Então a gente tem novas engenharias surgindo, mas aquelas que já, digamos, são consagradas, ainda vão continuar existindo. Agora, Johnny, talvez seja, para minha bolha, essa pergunta que eu vou te fazer. Você falou que houve uma queda no número de estudantes interessados em fazer engenharia. Aí talvez seja dentro da minha bolha e você me corrija se estiver equivocado. Surgiu um certo preconceito com o curso de engenharia de alguns anos para cá, que do tipo que, você hoje trabalha com o que? Eu sou Uber, mas você tem formação? Tenho, eu sou engenheiro. Aconteceu isso eu percebo na minha bolha que aconteceu isso com o curso de engenharia, semelhante ao que acontecia com o curso de ADM quando eu era estudante. Tá? Que tinha também esse preconceito bobo com as profissões. Isso é por quê? Porque tem pouca vaga no mercado para essas pessoas que saem da faculdade, ou porque houve uma proliferação dos cursos de engenharia e de cursos de baixa qualidade que estão formando profissionais ruins, e aí esses profissionais depois têm que ir para outras atividades econômicas. Ou isso não existe, é algo da minha bolha, eu estou equivocado? Não, na realidade, eu entendo que a coisa não chega ainda numa percepção pulverizada do tipo, puta, não vou fazer engenharia, senão eu vou acabar virando Uber. Eu acho que ainda não chegamos nesse ponto. Nada contra o Uber. Tá? É importante dizer isso. Não, nada contra o Uber, mas obviamente um cara que entra no curso de engenharia, ele quer ser engenheiro, a intenção dele é exercer, né? E acaba sendo o Uber uma alternativa, enquanto aquela situação almejada não chega. Eu acho que a gente não chegou ainda nesse ponto. Agora, a queda, né, no número de alunos da engenharia, eu acho que são vários fatores, né? Um que eu acho que pega com bastante força, Deto, é o fato dos currículos do ensino médio, eles não privilegiarem mais disciplinas como física, por exemplo, como era antes. Então, por exemplo, eu sou de uma época que eu tinha 3 aulas de física semanais no ensino médio. Então isso despertava, porque a física do ensino médio ela passa por vários conceitos de diversas engenharias. Então, às vezes, aquela que chamava um pouco mais atenção, né? Fala, pô, vou me dedicar um pouco mais para isso quando eu me formar, e você descobre que a engenharia te dá a oportunidade de saber mais daquele assunto e atuar também naquela área. Então, eu acho que um dos fatores é o pouco destaque dado para disciplinas como física no ensino médio, que faz com que o aluno não tenha aquele gatilho com relação a atuar um pouco mais naquele ponto, naquela situação. Isso olhando bem no começo. A partir do momento que a gente sai da esfera do ensino médio, começa a entrar no profissionalizante, a gente começa a entender que, de fato, o curso de engenharia são 5 anos, né? E aí, por vários fatores, o aluno não consegue, digamos, arcar financeiramente com os cursos, que a gente tem aí um contingente enorme. Pra você ter ideia, hoje não, dados do INEP aí mostram que
Em 2021, a gente tinha em torno aí de uns 5.400 cursos de engenharia, né? Desses, em torno aí de 4.000 eram nas universidades públicas e uns 1.400 eram uns 4.000 nas privadas e uns 1.400 aí nas públicas, né? Então você vê que a gente tem uma quantidade muito grande de cursos de engenharia, mas são cursos que nas privadas acabam importando recursos financeiros significativos, e às vezes o estudante tem que parar ou tem que buscar outras alternativas, o que acaba comprometendo a carga horária de estudos que ele precisa para fazer o curso. Somado a isso, a gente tem também digamos, uma pulverização de novos cursos de engenharia, infelizmente de baixa qualidade, que faz com que esses egressos, esses formandos não consigam ser absorvidos pelo mercado, por não ter a bagagem necessária que o mercado precisa. Então, assim, a gente pode ampliar essa discussão em várias frentes, mas eu acredito que essas afloram com um pouco mais de intensidade. Entendi. De novo trazendo, entendi totalmente o seu ponto de vista, mas de novo eu preciso traçar esse paralelo com outras profissões desse top 5 das profissões, como você mesmo falou. Por exemplo, aqui no Brasil, o curso de Direito é um curso que é ainda muito procurado, mesmo sabidamente a gente tem cursos de Direito que não são tão bom, não são de excelência, mas é um curso sabidamente muito procurado. Tanto que eu vi uma pesquisa recente, o pessoal de casa depois pode dar um Google, me perdoe por não ter a fonte exata aqui, que mostra que o Brasil, proporcionalmente, tem mais advogados do que a Índia, por exemplo. A cada 100 mil habitantes, a gente tem um número absurdo de advogados. Então, seria um advogado para cada 100 pessoas no Brasil, algo nessa proporção. E por que eu estou perguntando isso? Porque os cursos de Direito também tiveram um decréscimo de qualidade, mas as pessoas continuam interessadas. Por que isso não acontece com a engenharia? Será que é por causa da matemática envolvida, dessa questão das exatas que você citou? Será que é só por isso? Eu acho que pode ser também um pouco por isso, mas fazendo esse paralelo com o direito, o campo de atuação do direito, hoje praticamente, né, doutor, tudo você precisa do direito. A própria atuação da engenharia é regulada por uma legislação que a gente precisa de uma normatização jurídica disso. Então, assim, eu não tenho muita saída, a gente não consegue atuar sem que a gente tenha, digamos, uma legalidade naquilo. Eu acabei de citar a Lei 5.194 de 66, que é um objeto de estudo também dos advogados. Então, eu acredito que essa preferência crescente ou mantida pelos cursos de Direito passa muito pela grande possibilidade, a grande presença da atuação do direito em praticamente tudo que o cidadão vai fazer, né? Que, assim, é necessário, mas a gente sente também a necessidade de ter os profissionais atuando aí na engenharia. Vou te dar um exemplo. Se você pegar a Alesp, Sim. dentre os seus 90, se eu não me engano, 94, 90 deputados estaduais que tem lá, vou falar 90 em números redondos, hoje você só tem 2 que são engenheiros. De todos os deputados estaduais, só 2 são engenheiros, que é o deputado Ricardo Madalena, né, e o Tomé Abduch. Só os 2 que são engenheiros, o resto ali não é da área de engenharia. Qual que é o problema disso? Você fragmenta muito as legislações voltadas para a técnica, porque você não tem um começo, meio e fim, você tem às vezes uma legislação do ponto de vista técnico que é meio que isolada, mas ela precisa de outros apoios que acabam não vindo porque você não tem, digamos assim, uma visão do quadro todo. Um exemplo aqui de Mogi das Cruzes. Aqui de Mogi das Cruzes a gente tem uma lei de inspeção predial. Sim. Aqui em Mogi. Ou seja, os prédios, segundo alguns critérios, acima de 3 andares, com uma certa idade, acima de 15 anos, vão ter lá necessidade de uma vistoria. Que é uma lei extremamente importante. Quem que encampou essa lei? Um médico. O vereador Otto Rezende, que era médico, que pensou essa lei lá de trás, que foi uma discussão que começou há muito tempo atrás na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Mogi das Cruzes,
que por vários motivos acabou não seguindo. Aí o Otto, um vereador que é médico, entendendo a importância, pensou essa lei, foi passando nas comissões, até que foi aprovada em plenária, sancionada pelo prefeito e regulamentada um pouco tempo depois. Hoje está valendo. Então você veja, a gente precisa de advogado para formatar as leis, mas as medidas voltadas para a técnica, ainda elas são muito isoladas. Então eu acredito que aquela percepção do profissional de que ele pode atuar com maior leque de variedades na área do direito, né, é diferente daquele que vai atuar na engenharia. Ele acha que a engenharia é muito restrita, que é uma visão errada. Se você pegar hoje, por exemplo, as instituições financeiras, elas precisam muito de engenheiros. Aliás, elas preferem os engenheiros pela afinidade com relação aos cálculos. Olha que interessante. E às vezes o profissional da engenharia não se atém a isso, né? Não se atém a isso. É uma boa. Eu, na minha ignorância sobre o tema, eu imaginava que talvez contadores, economistas fossem mais procurados do que... Não, tem uma procura muito grande, né? Eu não vou saber dizer para você o volume em relação a essas profissões que você falou. Mas assim, tem uma procura muito grande. Teve um professor, um colega engenheiro, que foi dar uma palestra lá no ITA, e ele conversando depois com os alunos, né? Ele falando da importância da engenharia mecânica, né? E depois ele conversando com um dos alunos, os alunos falaram assim para ele: olha, mas muitos dos formandos aqui não vão atuar na área, eles vão ser absorvidos pelas instituições financeiras que vêm buscar os profissionais aqui mesmo, por conta da afinidade de cálculo. Então, o engenheiro, ele tem uma capilaridade muito grande. É que, às vezes, ele fica com aquela percepção de que ele só pode atuar profissionalmente, com o conhecimento que ele tem na engenharia, que é uma verdade. Para atuar na engenharia, ele precisa estar habilitado, precisa estar registrado no conselho, precisa estar tudo. Porém, existem outros segmentos do mercado que querem contar com aquela bagagem técnica de cálculo que o engenheiro tem. Então isso é um movimento bastante interessante, né? Talvez se a gente divulgar mais todo o cabedal técnico, né? O portfólio técnico que o engenheiro tem nas escolas, no ensino médio, talvez a gente precisa aumentar a procura pela engenharia por conta das demandas. Agora, você citou aí um exemplo político aqui da Alesp, aqui em São Paulo, da Assembleia Legislativa de São Paulo, e a gente está gravando esse programa no dia 15 de maio de 2024, um momento que o Rio Grande do Sul está passando por uma das maiores tragédias ambientais da história desse país. Já são quase 150 pessoas que perderam a vida e outros milhares de pessoas que foram deslocadas e etc, e etc. E eu li uma informação hoje de que ali em Porto Alegre, que é onde os impactos estão sendo, talvez não sejam os maiores impactos, mas são os que estão sendo mais divulgados por causa da passagem do Rio Guaíba, que o Rio Guaíba chegou a um ponto de elevação de 5,20 metros por aí. Acho que o máximo que chegou foi 5,30 metros. E que há ali no Guaíba um muro de contenção para as águas, que esse muro tem 6 metros. E que tem bombas para tirar essa água de lá e jogar para outro ponto. Porto Alegre só está passando por isso, que está passando agora, porque as águas do Guaíba estão passando por baixo do muro. As águas não pularam o muro, estão passando por baixo do muro. E as bombas, as 5, 6 bombas que tem para bombear as águas do Guaíba, não funcionam. Das 5, 6 só funcionam 2. Você citou o exemplo da lei de predial aqui de Mogi das Cruzes, inspeção predial, e que é um médico que pensou sobre isso. Obviamente, no Rio Grande do Sul, faltou um engenheiro pensando sobre as consequências da não manutenção dessa estrutura de prevenção de catástrofes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, especificamente sobre essa situação do Rio Grande do Sul. E aqui em São Paulo, do ponto de vista do governo do estado, quem que está pensando a engenharia de São Paulo hoje? Se você tem esse panorama para passar para a gente. Olha, Detor, veja só, a gente tem um problema cultural aqui no Brasil de pouca atenção às manutenções preventivas normativas. Então você veja, você citou a questão das bombas,
2 delas estavam funcionando, as outras não. A gente tem uma questão também aí dos diques, das contenções também não eficazes, com a água passando por baixo. Talvez, e sempre no campo das hipóteses, porque eu não tenho nem base para fazer uma afirmação assertiva, talvez, se você tivesse um programa de manutenção preventiva funcionando em conformidade com as normas técnicas, talvez, não que você não teria problemas. Até porque o volume de chuvas não tem como mensurar. Mas a tragédia, aí não é nem um talvez, é com certeza a tragédia seria bem menor. Você poderia mitigar os efeitos. E outra, se está tudo funcionando, a recomposição da infraestrutura poderia ser mais rápida, o esgotamento da água, a questão sanitária. Então, a questão cultural nossa com relação à manutenção preventiva, a gente precisa avançar muito aqui no Brasil. Essa inspeção predial que eu citei aqui em Mogi das Cruzes, ela faz com que o responsável pelo prédio, o síndico, os administradores, eles possam ter um custo com manutenção preventiva que com certeza é infinitamente menor que o custo com uma correção, né? Que você vai gastar muito mais. Então é investimento. Quando você cita São Paulo, é interessante porque nós tivemos alguns fóruns lá dentro do CREA em que o secretário de Infraestrutura Urbana e Obras da Prefeitura de São Paulo... Perdão, Johnny, por te interromper, citar São Paulo é porque nós tivemos tragédias aqui no litoral de São Paulo relacionadas às chuvas também. Sim, né? sim. Então, não é a citar São Paulo não é aleatório. Assim como a gente tem no Rio de Janeiro, saiu uma matéria esses dias que tem mais de 1 milhão de residências em área de risco no Rio de Janeiro. Então assim... Não, perfeito. Né? E com relação... Eu já volto na questão do secretário, mas já voltando para São Sebastião, que foi um ponto que você citou, se você reparar... Os índices pluviométricos que caíram lá em São Sebastião, eles são muito parecidos com os índices pluviométricos que caíram ali na Tamoios, naquela região da Tamoios, né? na rodovia Tamoios, na Nova, que é uma rodovia nova. Sim. E você vê, ali naquela região a gente não teve notícia de nenhum deslizamento. Por quê? Obra nova, norma técnica na veia, né? Então, assim, ela tinha dispositivos para absorver toda aquela água, que não acontece, por exemplo, na Mogi Bertioga, por exemplo, que é uma rodovia muito antiga. Hoje você tem que ir tateando onde está mais ali suscetível a um deslizamento e fazer a contenção, e nem sempre você consegue antecipar isso. Mas voltando à Prefeitura de São Paulo, o secretário de Infraestrutura Urbana e Obras da Prefeitura de São Paulo, Marcos Monteiro, ele esteve lá dentro do CREA mostrando a engenharia por trás de CIURB atualmente, e você vê que há um programa de manutenção em todos os viadutos da Prefeitura de São Paulo, muito por conta daquele problema que teve lá atrás, lá no Marginal Pinheiros. Então foi feito um mapeamento, identificação, quais são as obras para dar uma vida útil maior. O mesmo, você citou as áreas de risco, o mesmo com relação às áreas de risco. Você tem a contratação da USP para fazer todo um estudo com relação aos mapas de drenagem da Prefeitura de São Paulo, para tentar diminuir o risco de alagamentos, de enchentes, que colocam muitas vidas em risco e também bens materiais. Então, assim, você veja, quando você tem a engenharia trabalhando com antecipação, você tem a mitigação de tragédias. Né? Como você bem falou, foi ali um índice histórico nunca visto. Né? Então, dificilmente a gente não teria nenhuma consequência. Mas, com certeza, se a gente tivesse um programa de manutenção nas mais diversas áreas funcionando com assertividade e dentro daquilo que prega as normas técnicas, não tenha dúvida que a gente poderia ter tido um desfecho, não vou falar muito diferente, mas talvez com menos danos. Né? Você atua no CREA também? No CREA São Paulo, eu sou representante do CREA São Paulo dentro da Fiesp. Você falou de um plano de engenharia para o estado de São Paulo. Esse plano... Para o município. Para o município. Esse plano está sendo implementado e tem algo parecido para o estado de São Paulo? Então, na realidade, o governador Tarcísio... Que é engenheiro. Né, e a gente tem, né, esse benefício dele ter uma visão de engenharia por trás de São Paulo, está fazendo um mapeamento do estado inteiro. E aí é importante citar que o CREA São Paulo,
por meio dos colégios de inspetores, no ano passado, realizou 4 colégios de inspetores no estado de São Paulo, ouvindo os profissionais de cada área, identificando os gargalos e as propostas de encaminhamento. Isso gerou um caderno técnico que foi entregue para o governador Tarcísio num simpósio que teve em Santos, que reuniu em torno de 3.000 profissionais, mostrando justamente de que maneira que a engenharia está enxergando o Estado. Nós fizemos um trabalho com os novos modais de transporte, né, para poder aí, ajudar no mapeamento, né, no entendimento do cenário no Estado de São Paulo. Então tem alguns trabalhos sendo feitos, que a São Paulo tem ajudado dentro daquilo que lhe cabe. Então eu acho que a gente pode ter aí bons frutos daqui para frente. É caro investir em engenharia? Olha, não é barato, mas é mais barato do que corrigir os danos que aquela ausência de investimento causou. Então, quando você soma todos os custos de manutenção que são dados em determinado empreendimento e você compara com os custos de uma medida corretiva mediante um sinistro, você vai ver que não chega a 10% que você gastou com manutenção, dependendo do tamanho do problema que você tem. A gente ainda não fechou ainda a questão, mas quando você pega aquele edifício da Praia Grande, que teve que ser esvaziado a toque de caixa, né, por conta de um problema estrutural, quanto custa aquilo? Quanto vai custar a correção daquilo? Quanto está custando as despesas indiretas com o deslocamento das pessoas, seja em hotel, seja em casa de parente? Quanto custa isso? Então, assim, investir em engenharia tem seu custo, mas com certeza é muito menor do que o custo para corrigir depois um problema, né? A engenharia ambiental hoje, ela é um nicho dentro da engenharia que está em alta? Sem dúvida, porque hoje a gente tem aí uma questão duas questões que eu vou citar aqui como a título de exemplo. Você tem, por exemplo, os programas de REURB, né, que são aquelas regularizações daquelas áreas com contingentes de pessoas e áreas do ponto de vista legal que não poderiam ter aqueles contingentes populacionais. Então o REURB faz com que aquela área possa ser regularizada. Para isso, alguns critérios devem ser seguidos, inclusive o critério ambiental. Então, assim, a gente precisa da engenharia ambiental fazendo esse mapeamento. A gente tem os novos modais de transporte ou até mesmo a questão da mobilidade urbana, que ela acaba, Deto, passando por áreas virgens, vamos dizer assim, para criar alternativas de transporte para as pessoas. A gente precisa da engenharia ambiental mostrando ali o caminho correto, a caracterização do ambiental, onde a gente vai replantar aquela vegetação, se é vegetação nativa, se é vegetação que foi trazida de lá, enfim. A gente precisa da engenharia ambiental e ela vem ganhando essa nuance, principalmente por conta de todos esses dispositivos de ordem climática que a gente está tendo. A engenharia ambiental ganha um destaque, é indispensável. Né? Se para a gente seguir para o final, se hoje você fosse convidado para bater um papo com os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano de uma escola estadual qualquer para falar sobre a profissão e você tivesse a oportunidade de convencer esses alunos a se tornarem engenheiros, o que você diria para eles? Olha, boa pergunta, hein? Obrigado. Mas eu começaria falando para eles aquilo que eu disse para você. Falar assim, olha, vocês gostam de resolver problemas? Porque assim, Beto, eu acredito muito que a gente tem que deixar rastro aqui. A gente veio para cá por uma razão. E uma dessas razões é fazermos o melhor possível dentro daquilo que nos cabe. Não precisamos ser os melhores, mas temos que fazer o melhor possível dentro das nossas possibilidades. E uma dessas motivações que eu vejo é você poder ajudar as pessoas, você poder melhorar a sociedade, você poder ser útil. Né? Então, seja útil, deixa rastro, já diria São José Maria Escrivá. Então, eu pegaria por aí. Pegaria para aquele aluno e falaria, olha, você quer ser útil, você quer resolver problema, você gosta de números, gosta de exatas, pense em fazer engenharia, venha para a engenharia. Campo não irá faltar,
Porém, é importante a gente citar que preciso me especializar. Se você pegar, por exemplo, as distâncias entre engenharia 1.0, engenharia 2.0, 3.0, 4.0 e a 5.0, você vê que os anos entre uma e outra foi diminuindo cada vez mais. Se você pegar a engenharia 4.0 para 5.0, 10 anos de diferença. E aí o que isso sugere? Eu preciso estar me capacitando cada vez mais. Então eu me formei em 1997. Então, eu comento até com meus alunos, olha, tá difícil, você está estudando muito aqui na graduação? Tô, professor. Então, você vai estudar mais depois que você se formar, porque você precisa estar atualizado. Professor Johnny Matos Enxeglo, obrigado por ter aceitado o convite de bater esse papo com a gente. Eu tenho certeza que o pessoal de casa adorou e acho que a gente esclareceu, tirou muitas dúvidas, mas caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente está em todas as redes sociais, é só procurar por Simpro Mogi, manda as perguntas, a gente encaminha para o professor, eu tenho certeza que ele vai gostar de responder, responderá com todo prazer. A você que ficou aqui com a gente, eu quero convidar você para curtir, seguir, comentar, compartilhar, façam tudo isso que vocês estão habituados a fazer com esse equipamento aqui, a gente vai adorar a sua interação. Muito obrigado de coração pelo seu apoio, realmente espero ver todos vocês na próxima, até lá!